Oi, meninas, perdoem, Ana, Keilinha, desculpa, tá? Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Agora acho que vai. Tina aceitou. Agora sim. Agora Tava sim, né, difícil Tina? aqui. Tina, mas nós não estamos te vendo. Não? Não. Um pouquinho. Para mim tá aparecendo aqui. Deixa eu Você ver. tá vendo aí? Tá aparecendo a Tina? Eu não consigo ver a Tina. Tá as duas? Ah, Tá- então sou eu. Eu consigo te ver. Tá me vendo? Não, não tô. A Tina, não? É, estamos aparecendo as duas. Eu só não vejo você, Tina, As mas meninas estão me vendo. tá, então tá ótimo. Se estão te vendo, Então sim. então tá. Deixa eu só ver se eu consigo. O áudio tá bom? Tá tudo certo? Tudo. O meu tá bom para você? Tá. Bom, vamos fazer assim O seu mesmo, tá um né? pouquinho baixo para mim. Você consegue aumentar, amiga? Deixa eu ver. Melhorou? Tudo certo, então. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Uhum. Eu aumentei o máximo aqui. Certo. Acho que é o Insta mesmo. O meu também. Bom, boa noite a todas, meninas, sejam bem-vindas, todas que estão aí. Érica, Paola, Eli. não consigo ver todo mundo aqui. Soraya, sejam bem-vindas, Keila, Sheila, a Ana Lídia, sejam bem-vindas todas vocês. Eu só estou preocupada agora com se não está aparecendo a Tina aqui no vídeo para mim, depois não vai ficar gravado as duas, né? Ah, sim. Será que vai? Será que fica depois, amiga? Acredito que sim, porque todo mundo tá vendo. Ó, a Sô já confirmou, a Ana também, a Ana Paula. Tá. Então vamos lá. Certo. Um pouquinho de atraso, mas vamos lá, pessoal. Pouquinho de atraso, mas vamos lá, né? Deixa eu só abrir aqui. Amigas, meninas, sejam bem-vindas para a nossa live, a live sobre temperamentos, assunto que gera curiosidade, né, Tina? Gera, Tá, gera curiosidade, gera tá, bochicho, gera tá. dúvidas também. Gera muitas dúvidas, né? Sim. Deixa eu só abrir, então vamos lá. Tina, se apresenta então para as meninas, o que a gente pode contar da Tina para as meninas? Boa noite, então, pessoal. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas aqui. Fiquei muito feliz com o convite da Carla, porque é um assunto que eu venho estudando aí há bastante tempo, né? Então, o meu nome é Martina, para quem não me conhece, mas a grande maioria aqui já passou pela minha vida, sabe quem eu sou. Sou advogada, sou chefe de cozinha e nos últimos tempos me apaixonei, né, pelos temperamentos humanos. Vim aí numa jornada de autoconhecimento e me deparei com esse assunto, mas não apenas no meu processo pessoal, me tornei também uma analista de temperamentos. Fui estudar mais a fundo, me formei. Hoje sou analista também para ajudar aí as pessoas a descobrirem seu temperamento, a lidar com ele. E estou aqui para fomentar esse assunto, que eu acho que até está bastante em moda agora, mas também tem muita contradição aí, muita dúvida, muita coisa para ser esclarecida.
e uma apaixonada, né, pelo desenvolvimento humano. Tina, é isso aí que você falou. Tá bem na moda Tá, agora, né? Essa questão do temperamento. A gente vê muitos assuntos, muitas pessoas falando sobre isso, sim. mas isso não é recente, né, Tina? Não, não é nada E a recente. Na questão verdade, de os temperamentos temperamentos, né? não. Não, ele é um estudo assim antiquíssimo. Na verdade, a gente começa lá com a obra de Galeno. Vou falar bem Pode rapidinho, porque a obra está falar. aí, né? A parte teórica, para quem quiser estudar, tem N livros de Galeno, de Hipócrates, mas a gente está falando aí de algo em torno de 360, 460 antes de Cristo. Então, são os médicos estudando, né, o ser humano, o corpo humano e tentando assim compreender o ser humano como um todo. E aí nós viemos dessa caminhada ali onde Hipócrates ele relacionou, né, os humores humanos com os fluidos corporais e a gente descobriu que o ser humano ele é dividido em pessoas que têm características em comum, formatos em comum e formas de se expressar na sua psique, na sua parte psicológica, na sua parte emocional, que são características que pessoas têm em comum. E aí a gente chega nessa divisão dos 4 temperamentos humanos, que seria o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. É bem É, antigo. essa a gente, quem ouve falar, só ouve falar nos 4 temperamentos, né? É o que a Sim. gente normalmente, de forma muito superficial, a gente ouve falar, você são 4, né? E aí a gente sempre pergunta qual é o seu temperamento, Ah, né? Até o tema da nossa live sim. foi Você é temperamental. Sim. Esse foi o tema da nossa live, né? E qual é o seu temperamento, que era a pergunta que a gente fazia, e se você é ou não temperamental. Tina, o que é ser Ó, temperamental? olha, Temperamental o que significa esse termo? vou começar, né, dando um spoiler aqui do meu temperamento. O meu temperamento é colérico. Aliás, sou coleriquíssima, na acepção da palavra Com mesmo. essa cara de boazinha, Tina, você é coleriquíssima. Não, mas o colérico tem um bom coração ali. A gente vai entender que é tudo ali ó, uma forma de entendimento não muito legal, equivocada aí. Então, eu sou colérica. Eu costumo dizer assim que as pessoas elas não são temperamentais. Eu acho que dizer eu sou temperamental é algo muito equivocado quando você parte do princípio assim de não entendimento do que são os temperamentos. Eu digo que a pessoa está temperamental, porque ela está refém das deficiências do seu temperamento. Assim como todo mundo já deve ter ouvido falar aqui nos 4 temperamentos, para quem não ouviu, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Os temperamentos são um conjunto de características de pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos. Para eu dizer, Carla, você é temperamental, eu estou te rotulando e te deixando num lugar onde não há evolução, onde não é possível melhorar, onde não é possível amadurecer. E o estudo dos temperamentos ele vem justamente para contrapor tudo isso, né? Aí você vai virar para mim e falar, "Ah, mas você é colérica, então como assim? Você não é grossa? Você não fala objetiva? Você não é incisiva?" Essa é a minha inclinação natural. Cada um de nós, sendo sanguíneo, melancólico, fleumático ou o colérico, ele vai ter assim um conjunto de pontos fortes, que são suas inclinações naturais, aquilo que é uma tendência para mim, e um conjunto de pontos a serem desenvolvidos. Nesse íntere, a gente divide assim: são 2 temperamentos com aporte quente e 2 temperamentos com aporte frio. 2 temperamentos com aporte seco e 2 temperamentos com aporte úmido, que traz esse conjunto de características para nós. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para você.
Eu sou uma colérica. Colérico é um aporte quente, um temperamento quente, com um aporte seco. Os dois temperamentos quentes, que seria o colérico e o seu, que eu sei qual é o seu, Carlinha, para quem não Sanguínea. sabe, é sanguínea, e eu amo sanguíneos, são a diversão do mundo, a leveza, né, a alegria. São temperamentos quentes e essa quentura se traduz na velocidade de reação. Então, tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles terão uma velocidade de reação rápida. Então, é aquela pessoa que rapidamente vai falar, rapidamente vai se expressar, rapidamente vai colocar para fora uma insatisfação, rapidamente ela vai falar o que gostou, o que não gostou, a sua opinião, tentar influenciar ali aquele meio por motivações diferentes. A motivação do colérico é bem diferente do sanguíneo, mas são motivações diferentes. E também dois temperamentos com aporte frio, que seria o fleumático e o melancólico, de reações mais lentas. É uma reação assim continuada no caso do melancólico e uma relação somente lenta e não continuada no caso do fleumático. São pessoas que não ficam marcadas por tanto tempo, muitas vezes, aí é o aporte úmido e o aporte seco. Pessoas com aporte úmido, que seria o sanguíneo e o fleumático, eles não ficam marcados. Então, se eu der uma bronca numa criança fleumática, ela vai achar ruim ali no começo, ficar um pouquinho chateada na hora, e já vai passar, já vai esquecer. Se eu der uma bronca no sanguíneo, ele vai me responder. Porque o ímpeto do sanguíneo é falar, ele vai responder a mãe ali, o pai, a autoridade naquele momento, mas também vai passar. E isso não vai ficar retido dentro dele. Esse é o aporte úmido que a gente fala. E o aporte seco, no caso do colérico e do melancólico, vai ser o aporte da rigidez, aquele aporte que fica marcado por mais tempo, aquele que vai internalizar a bronca e vai chorar, ou que vai internalizar, mas não vai falar e vai sofrer com isso, que é o caso do colérico e do melancólico. E esses aportes, essas características, quente, seco, isso aí estão ligados aos elementos, Tina, é isso? Sim, Ao fogo, nesses, então tem a característica desses elementos que são comparados, vamos dizer assim. isso são. Na verdade, assim, nesse estudo todo de Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele relacionou tudo em termos do ser humano com a terra, os elementos, né? A terra, o fogo, o ar Yeah. e a água. Então, por exemplo, o melancólico, que é a terra é fria e seca. São esses aportes dos quais eu estou falando. O fogo, ele é quente, seco. A água é fria e úmida, né? E o ar é frio, é quente e úmido também. Então, ele relacionou os fluidos corporais, os elementos da terra, com os temperamentos, percebendo que as pessoas que ele estudava e observava por meio da simbólica eram pessoas que se dividiam nesses quatro grupos. Comportamentalmente, ele percebia que as pessoas elas se dividiam em determinadas características, determinada velocidade de reação, determinada forma de expressão ou não expressão, como no caso do fleumático e do melancólico. Eles não têm a necessidade de fala, eles não têm a necessidade de colocar para fora as suas emoções, a sua opinião, as suas ideias. Então, o que, que acontece? A gente chega, né, numa parte bastante interessante de relacionamento mesmo, de convivência. Onde é que um colérico consegue conviver com o fleumático? Quando é que um melancólico, como é que ele se relaciona com o sanguíneo? Por quê? Velocidade de reações
totalmente diferentes, motivações diferentes. Então, quando eu trago o estudo do temperamento, eu trago uma percepção de que o autoconhecimento, ele precisa ajudar na questão de nós entendermos que a natureza daquela pessoa, a natureza daquele ser humano é daquela forma, foi constituída de uma forma diferente de mim. E eu preciso entender, conhecer para aceitar. Porque nossa motivação maior é vir a esse mundo para aprender a amar o outro, para aprender com as diferenças, para aprender que nós não podemos ficar focados na nossa única forma de ser e existir e achar que o outro está errado, que ele tem que mudar e se moldar à minha forma de ver o mundo, à minha forma de expressão, né? Então, quando eu vim estudando toda essa parte, eu percebi que é um pouco mais complexo na prática do que na teoria, Bem né? mais complexo, né? Bem mais, bem mais. Tina, e a questão dos temperamentos, ela não tem nada de genético, assim. Então, por exemplo, o meu pai é fleumático, a minha mãe, não tem nada a ver. Então, não importa o que os meus pais são, eles não Não, vão influenciar, não não, vão me de influenciar. E forma nem me alguma. influenciam de forma genética, que a gente já sabe, mas também não me Sim. influenciam de forma com as ações. Por exemplo, o meio em que a gente está não forma o meu temperamento. Na verdade, o temperamento não. Aí você trouxe uma questão que a gente tem que entrar numa outra partezinha, que é na distinção de temperamento e personalidade. Porque são duas coisas muito confundidas hoje quando a gente trata de temperamentos. Quando a gente fala de temperamento, a gente está falando da sua natureza humana, daquela que nasceu com você. Por isso que a gente consegue observar as crianças, especialmente a partir dos 7 anos até os 15, porque a gente diz que dos 7 aos 15 a criança ela é puro temperamento, aquele adolescente, pré-adolescente, ele é puro temperamento. Ele reage com base no temperamento, com base na sua quentura ou na sua frieza. Ele vai ter necessidade de expansão ou ele vai ter uma natural introversão. E isso nada tem a ver com o amadurecimento da personalidade. Não é genético, respondendo você, porque são estudos médicos, né, antiquíssimos, como a gente já colocou aqui, e não se comprova de forma alguma pela ciência que o temperamento é genético. Por quê? Eu sou filha, por exemplo, de um colérico e uma fleumática. Velocidades de reações completamente diferentes, formas de expressões completamente diferentes, e eu sou uma colérica, mas eu tenho um irmão sanguíneo e um melancólico. Então, se fosse genético, necessariamente todo mundo teria que ser colérico ou fleumático. Mas É. não, eu penso que Deus criou a gente de uma maneira individualizada, para ser aquele conjunto de força no mundo que transforma, que faz, que realiza, que se expressa de maneira diferente e complementar. E essa natureza humana, ela nasce com você e ela morre com você. Aí você vai me falar assim, mas Tina, se eu nasço com a minha personalidade, né, sanguínea, serei sempre sanguínea até o último dia de vida? Será. Sempre sanguínea até o seu último dia. No entanto, isso jamais pode ser desculpa para você incorrer nas deficiências do seu temperamento ou nas suas inabilidades, nas suas dificuldades. Pode falar. Eu vou permanecer sanguínea, mas não vou permanecer temperamental, então. Exatamente, por isso que eu digo que a gente está temperamental. Nós não somos temperamentais. Por quê? Porque estar temperamental é um estado que você pode amadurecer, amadurecendo a sua personalidade. O temperamento, ele não muda. No entanto, a gente amadurece a personalidade. Aí sim, que você fala, com a influência do meio, nosso conjunto de crenças, nós como cristãos, né, que temos um modelo a seguir, temos Cristo a seguir, queremos buscar o amor do Senhor,
o amor com que ele amou, a aceitação que ele teve com as pessoas, o respeito às diferenças, a gente entende que a tendência do colérico é ser, né, incisivo, grosso na maneira de falar, muitas vezes, né? Não muito empático, mas isso é o que eu deveria ser. Ele está alinhado com o meu propósito de vida, com a minha evolução, com quem eu quero ser enquanto pessoa? Não, eu posso realmente amadurecer essas características por entender que elas não me fazem bem, não fazem bem ao meu próximo, eu posso melhorar isso? Com certeza, nós somos seres em constante evolução, em constante aprendizado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou absorver o máximo que eu posso do ambiente, do meu conjunto de crenças, e eu vou amadurecendo a minha personalidade, com o meu conjunto de vivências, de experiências, com o meu projeto de vida, com o meu propósito de vida, com aquilo que eu tracei para mim. Então, eu vou evoluir, eu vou desenvolver as virtudes necessárias que não me são naturais, aquelas, por exemplo, que não vieram comigo. Eu sou colérica, eu não nasci com paciência. Aliás, eu nasci com falta de paciência e com uma velocidade de reação tão grande que muitas vezes eu não penso para falar. Sabendo disso, conhecendo o meu temperamento, o que que eu vou fazer? Vou começar a me policiar de forma intencional, racional, entendendo que a minha forma incisiva de falar machuca a sanguínea, machuca o melancólico vai ficar marcado com aquela fala minha por um longo tempo. Então eu é que tenho que dominar o meu temperamento, amadurecendo a minha personalidade, entendendo que eu preciso evoluir, que eu preciso vencer todas essas deficiências ou essas dificuldades ou essas inclinações, né, ali não muito legais do meu temperamento, e cada um deles vai ter, eu tô falando muito do colérico por causa de mim, mas a gente pega o sanguíneo é muito alegre, muito festivo, a diversão eu adoro, é o que traz a leveza para minha vida, porque o colérico é rígido, mas em contrapartida ele é muito procrastinador, porque ele está ligado muito à diversão, então ele tende a não perseverar, né? O colérico está ligado ao foco, ao resultado, o sanguíneo está ligado à diversão, então ele parou de ser divertido, não é mais legal, está me Quero exigindo muito trocar sacrifício. já. É, vamos abandonar? Vamos pular Vamos para o pro próximo? próximo, Vamos para o né? Já próximo. que é isso. Próximo da Ó, fila. perguntaram aqui, eu não sei quem foi, quais são as características. A gente vai falar mais Sim, daqui a pouquinho, né, Tina? Nós vamos falar as sim, características, sim. tá? Então fiquem ligadinhas aí. Sim, como Tina, eu falei você do chegou a colérico e falar. do sanguíneo, vou te pedir só uma licencinha para eu falar um pouquinho também do Pode falar? melancólico e do fleumático, porque eu estou citando aqui alguns pontos fortes e algumas deficiências. Então, pegando também o melancólico, né, trazendo aí para as melancólicas de plantão, o melancólico é uma pessoa extremamente fiel, extremamente leal, ligada ao processo, vai desenvolver com uma perfeição que o colérico, mesmo motivado, querendo resultado, não vai desenvolver, que o fleumático não vai desenvolver, porque ele está ali um pouquinho mais na zona de conforto, o sanguíneo também, muitas vezes, quando deixa de ser interessante, ele vai desenvolver com uma perfeição que nenhum de nós vai. No entanto, muitas vezes, por conta dessa mesma perfeição, ele não consegue chegar no final. Ele para no meio do caminho, porque ele se perde naquela perfeição dele, naquela necessidade de estar tudo tão organizado e perfeito, porque senão não vai ser suficiente. E aí entra a dificuldade dele, a insegurança dele, que ele leva muito tempo para amadurecer aquele processo e às vezes perde o time, por Tá. exemplo. E o Ó, não dá muito spoiler fleumático, agora das características, que nós vamos falar mais no final, as vamos, vamos. características. E o fleumático traz a paz para o mundo, é aquela pessoa tranquila, é exatamente quem o colérico precisa, porque é o oposto dele.
traz a tranquilidade, a gentileza, né? Aquela tranquilidade de que nada está tão ruim, vai dar tudo certo. No entanto, ele tende a não tomar decisões, a ficar estagnado, permitir que as pessoas decidam por ele, não tomar o lugar dele. Então, são dessas deficiências e dessas dificuldades que nós não podemos ser refém. Né? O querido pastor Emerson, essa semana, pregou e falou no culto, pessoal, os temperamentos não podem ser uma desculpa para os nossos erros. Não podem ser uma desculpa para o pecado, para nós cristãos, para os erros, para quem não é cristão, para eu ferir o outro, para eu magoar o outro, para eu fazer da forma com que eu acho que é certo, sem levar em consideração o que isso causa na outra pessoa. Então, é dessas deficiências que nós precisamos amadurecer, precisamos fugir, precisamos amadurecer, precisamos enfrentar, precisamos modificar a nós mesmos. Porque, Tina, se a gente deixar o temperamento de lado, parar, deixar o temperamento de lado e olharmos nós, pessoas, filhas amadas, filhos, né, que temos daqui alguns homens assistindo, filhos amados de Deus, né, pessoas. Sim. O nosso objetivo é o crescimento. Nós, enquanto cristãs, Sim. nós temos um modelo a seguir, né? Certo. Jesus. É um referencial, né? Precisamos estar sempre em crescimento. Nunca, a gente estava na célula agora, um pouquinho antes de entrar, e a gente estava falando justamente disso, de melhorar a cada dia, né? De crescer, de olhar para os nossos erros e falar, não preciso continuar fazendo isso, Sim. né? Sim. As aulas da experiência do lar, ele traz muito essa questão, e um dos temas mais, que eu acho mais importantes de todos são muito relevantes, mas um dos temas mais importantes, eu penso que é o de conflitos familiares, porque a proposta são do causados curso, extremamente, não é? A proposta, pelo primeiro ponto que a gente tocou já, velocidade de reação. Um rápido demais, o outro um pouco lento. Isso dentro de um lar, um não consegue entender o outro, não consegue compreender o outro. Acha que é preguiça, procrastinação, lerdeza, falta de vontade, falta de interesse, indiferença. E o outro acha que está acelerando demais, que está cobrando demais, que está controlando demais, que está exigindo demais. Então, quando a gente coloca todas essas características na mesma equação, a gente vê que vira um bolo. E é mesmo, e é isso. E eu penso que quando a gente coloca o temperamento, né, essa questão de conhecer o outro, a gente precisa tomar um cuidado, porque nós, seres humanos, temos a tendência natural de apontar o erro do outro e tentar, né, no nosso pedestal e achar que nós não temos erros. Então, eu sempre falo nas aulas da experiência do lar que a gente precisa olhar para o temperamento, conhecer. Sim, é muito importante, é extremamente importante a gente conhecer o temperamento para identificar qual é o meu, qual é do outro, entender quais são as características. E a maior parte do nosso tempo a gente passa reagindo às situações, né? Então, assim, eu reajo o tempo todo. Eu reajo a um e-mail que chegou, eu vou responder. Eu reajo a uma ligação, eu reajo a um WhatsApp, eu reajo a alguém que me pergunta. Então, o meu dia é feito de reações. E quando eu conheço o outro, a forma que o outro vai reagir, eu posso evitar um conflito, porque a minha ação vai ser diferente. Meu marido, por exemplo, é colérico, então eu sei muito bem que existem algumas ações da minha parte que fazem com que ele reaja de uma forma que eu não gosto. Né? Que eu não gosto. Então, para que eu preciso reagir dessa forma, sabendo que isso vai trazer um caos nas nossas vidas? Porque não é só na minha. Ele também não gosta, né? Quando ele reage de uma forma que ele sabe, o colérico né?
esse que a gente fala, né? Que eu falo, é grosso, é bravo e tal. Grosso, Mas vocês também agressivo. gostam de ser rotulados assim, né? Olha lá, ele falando, ó, colérico 1000%. Então, assim, Colérico eu 100%. vejo que uma das ferramentas que a gente entrega no Experiência do Lar, né? Porque você fez, né, Tina? Depois, no final, se você puder Sim, e foi falar um maravilhoso. pouquinho aí da tua experiência. Sim, Mas, assim, eu vejo que uma das principais aulas, uma das principais ferramentas que a gente encontra no curso é a parte de temperamentos, porque sim, todo o mais, eles são importantes e complementam, mas o conhecer a reação, a forma de agir, de reagir do outro, faz toda a diferença para a faz. gente evitar conflitos, não só familiares, mas conflitos em todos os nossos relacionamentos, no Sim, trabalho. Quantas vezes a gente acaba ou perdendo oportunidade por reagir ou pela de uma falta da maneira reação, inadequada, né? Por não entender, né? não compreender a situação, não compreender o outro, na verdade. Eu acho que uma grande sacada também dos temperamentos é quando você consegue perceber que as diferenças, elas não precisam ser encaradas como uma arma utilizada contra você, porque você é diferente daquilo, porque você agiria ou reagiria de maneira diferente. Então, quando você começa a compreender que o outro, ele está agindo ou reagindo daquela maneira, porque é uma inclinação natural, talvez ele ainda não tenha conseguido vencer essa inclinação ali naquele momento, você entende que muitas vezes não é intencional, é da natureza daquela pessoa e que ela tem um processo a ser amadurecido, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. Então, todos nós vamos passar por esse lugar de amadurecer a personalidade, de não ficar refém do seu próprio temperamento e de desenvolver os seus pontos fortes. Cabe a mim e a você ter autorresponsabilidade suficiente para se conhecer a esse ponto e para se expressar de uma maneira melhor com o outro no mundo, nos lugares, para sair desse lugar de afetação, de que tudo tem a ver comigo, com o meu eu, o outro está fazendo porque ele sabe que eu não gosto. Ele não se mexe, não sai do sofá, porque ele sabe que eu vou fazer e que eu quero fazer tudo e eu vou fazer por ele. Não, tá errado. Então eu digo aqui, né, a minha balança aqui, ela é bem, né, ela é bem uma experiência. Eu colérica e meu marido fleumático. Por quê? Eu Nossa, os preciso opostos. sair desse lugar de energia total que o colérico tem para me equilibrar com meu marido, que tem uma velocidade bem diferente da minha, com uma energia bem diferente da minha. Então ele precisa sair também daquele local de não ação e eu preciso deixar algumas coisas para que a gente se encontre aqui no meio e se equilibre. Mas se você perceber, ele é a paz que eu preciso no mundo, ele é a calma que eu preciso no mundo, assim como eu sou a energia que ele precisa para se movimentar. O melancólico tem aquele certo pessimismo nele, aquela introspecção de falta total, ausência total de necessidade de se expressar, enquanto o sanguíneo tem toda a necessidade de se expressar. Ele se expressa falando, colocando mesmo. E o melancólico não, é pensando, internalizando. Então, você é a alegria que o melancólico precisa, o melancólico é a consistência que o sanguíneo precisa. Então, a chave está em a gente tentar aprender e desenvolver as habilidades que não são natas em nós. Então, eu não nasci com paciência, eu desenvolvo a paciência, eu treino a paciência, eu busco a paciência, né? O Daniel, por exemplo, não nasceu de forma extremamente resolutiva, incisiva, né? Embora o fleumático seja extremamente racional,
né? Muitas vezes ele demora para tomar uma decisão, então ele necessita aprender a tomar decisões mais rápidas, necessita buscar esse lugar de amadurecimento, necessita realmente buscar a motivação que falta para ele se mover, independente da circunstância. Então, a gente precisa buscar isso, precisa conhecer o temperamento, conhecer suas fortalezas, conhecer suas deficiências. A palavra não diz que o conhecimento liberta? E a gente E é o consegue, a gente, conhecimento enquanto que nos cristã, a gente liberta desse consegue, lugar de refém. e a gente, enquanto cristã, a gente consegue enxergar o cuidado de Deus, até para nos fazer crescer, né? Sim, Porque ele nos criou para nos relacionarmos. Então, ele, sim, né, ele nos criou para que a gente se relacionasse com as pessoas da nossa família, nos lugares, nos ambientes que a gente frequenta. Então, nós fomos criados ali para o relacionamento. E sim. aí, ele nos colocou, né, com pessoas diferentes para Diferente. que a gente pudesse desenvolver as nossas Sim, deficiências, né? porque Então, o seria cuidado dele fácil é nós nos relacionarmos com pessoas iguais a nós, porque aquela reação ela é previsível para você, porque você teria. Mas aquela é verdade. que não é previsível para você te assusta, te afronta, te deixa meio com uma sensação estranha ali. O que é que está acontecendo? É intencional? É para provocar? Não é? Por que que ele está fazendo isso? Mas isso me incomoda, né? Assim como a gente incomoda a outra pessoa também. Mas é uma questão de amadurecimento. Eu volto a bater nessa tecla porque hoje nós não podemos mais dar essa desculpa de que não há Não. conhecimento, não há forma de você evoluir, não há forma de você melhorar, não há forma de você lidar Nasci com isso. Ah, assim e sim, vou morrer assim, né? Não cola é. mais essa, né? É Nasci a assim, síndrome vou de morrer Gabriela, assim. né? Não É, cola mais, não, porque a gente precisa estar sempre em evolução, não tem. sim. E E eu aí, acho quando que você quanto traz mais a isso, gente, sim, e quanto quando você mais a traz isso gente para dentro do busca, relacionamento familiar, e você falou, né, bem colocou, para os conflitos familiares, você percebe que boa parte dos conflitos são gerados por essa falta de entendimento, por essa falta de conhecimento, por essa falta de buscar, né? Buscar ali, se autoconhecer. No entanto, tendo sempre um foco, um objetivo, um propósito, porque o autoconhecimento sem propósito também, sem objetivo, ele fica ali um pouco perdido, sem eu entender quem eu quero é, ser, o porquê que eu quero melhorar, como eu quero me relacionar com meu marido, como eu quero educar meu filho, eu vejo assim extremamente fundamental. Muitas vezes a gente tinha aquele conceito um pouco mais antigo de que os pais, não, eu vou dar a mesma educação para os três, da mesma forma. O que eu faço para um, só que nós esquecemos, não é um copia e cola, né? não, Os filhos não é uma fabriquinha assim de um, dois, três, não, quatro, copia e cola, né? Vou aqui, o que funcionou com um vai funcionar com outro. Não é. Então, a mesma bronca que você dá em um vai internalizar, o outro vai te responder, e você vai falar: não, eu dei a mesma educação, um é educado, o outro é mal educado. Não, o trabalho isso foi aí. feito da mesma maneira, o conceito foi passado da mesma maneira, o valor foi Mas a passado, mas receptividade a não é a forma mesma, com né? que ele recebe, com que ele reage é completamente diferente. Somos seres humanos diferentes. Então eu preciso entender este lugar de pessoas diferentes, reações diferentes e ir moldando isso, amadurecendo, desenvolvendo de uma forma a atingir os objetivos, os valores, de forma a aprender a amar as pessoas, como elas são, a aprender a amar apesar das diferenças. Porque é muito fácil eu amar você, que é minha amiga, minha mentora, que eu conheço, que eu amei, que eu gostei, que eu me dou bem. Mas e aquele que é completamente diferente de mim? Eu espero uma extroversão dele, vem uma introversão, não fala nada. Aí eu acho que é indiferente, aí eu julgo, aí eu coloco rótulos.
como a gente falou aqui, é porque eu acho que o colérico é o rei dos rótulos, né? É Literalmente, verdade. né, É verdade. né? Ele é Isso o é rei dos verdade. rótulos. E aí eu rotulo, 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 foco no negativo, foco naquilo que eu enxergo de ruim e esqueço que ele é a força que movimenta o mundo, que ele é o objetivo que se cumpre, que faz. Eu esqueço que o melancólico é aquele que vai desenvolver com perfeição, que o sanguíneo vai trazer a leveza que os que têm secura não têm, que o fleumático vai trazer a paz, a tranquilidade para lidar com os conflitos, para mediar os conflitos. Ô, Então, Tina, a eu gente sempre. precisa entender que o nosso foco ele precisa estar em desenvolver as habilidades que nós não temos e fortalecer aquelas com as quais nós nascemos e não são fáceis. Eu sempre falo que no fim tudo é sobre reação, É, né? Porque quando a gente fala, a gente é cristã e eu sou um pequeno Cristo, né? Enquanto cristão. Então, assim, agir como Cristo agiria não é difícil, né? Porque quando eu chego num lugar onde eu vou ser sim, recebida, onde eu quero vai me ser apresentar acolhida. bem, aí é fácil eu ter uma ação de delicadeza, uma ação de alegria, uma ação de educação. Agora, a reação quando alguém me tira da zona de conforto, quando alguém faz algo que eu não quero, aí reagir como Cristo É reagiria, aí é difícil. que está o Aí problema. é que tá o problema. Aí você vai falar É para o aí que tá. colérico não falar como ele, falar com mansidão, falar com Olha lá. A paciência. Jo e o Thiago, daqui a pouco eles choram aí nos Junto comentários, comigo. ó. Que estão sendo massacrados aí. Os coléricos sofrem. Aí você vai falar Sobre. para o sanguíneo, não é hora de falar. Você tem que calar, aprender a calar. Vai falar para o fleumático. Fleumático, é hora de você falar. Você precisa se expressar para que a outra pessoa entenda que você a ama. Você precisa se expressar de forma intencional para que o outro perceba que você não está totalmente indiferente. Porque muitas vezes eles colocam numa passividade tão letal ali dentro daquele relacionamento que o outro acha que ele não tá, não tá, não tá, não tá, não tá ali, não tá ali, não tá ali, passa a não fazer falta. Então ele precisa de forma intencional realmente expressar amor. O melancólico também, o melancólico muitas vezes tende ao ressentimento, a ficar marcado por longos períodos, dificuldade imensa de perdoar, dificuldade imensa de esquecer aquilo que lhe foi feito. E muitas vezes o sanguíneo que fez, Já está esqueceu. percebendo o que ele fez. Ele só falou Já algo que esqueceu ele mesmo. achava. E Eu só ele pronto, ficou falei, né? marcado exatamente por um tempo longo, remoendo aquilo. Então, ele precisa também aprender a perdoar, aprender a lidar com esse processo interno, aprender a expor isso e falar: olha, Carla, eu não gostei daquilo que você me falou. O fleumático também precisa se posicionar e falar: olha, Tina, eu não gostei daquilo que você me falou. Mas tudo isso em amor e não gerando conflito, não gerando confusão, não gerando discussão, não gerando briga, que é a nossa maior dificuldade, dominar nosso próprio temperamento, aquele conjuntinho de características difíceis que nós estamos falando aqui, tocando, né? Então, uma maturidade para lidar com isso. É assumir a vida de adulto, de forma responsável. É. Tina, nós vamos falar agora das características, mas vamos deixar Tem. claro aqui que até eu vi uma pergunta, não me lembro quem foi ali no comentário, que disse que ela Sim. era dois dos temperamentos. Então, Ah, antes de qualquer ah, coisa, sim. você explica quem foi?
A Keila. A Keila, acho que ela falou que ela tinha dois temperamentos. Eu Tá, não consigo lembrar agora quais tá. eram. Existe a, possi existe a possibilidade de nós termos dois temperamentos ou não? Temos um Não, não. e acabou. A doutrina esmagadora dos estudiosos, dos filósofos que estudam temperamentos, é assim, é unânime em dizer que não, nós não temos dois temperamentos. O que existe é uma grande confusão. Por quê? Porque a gente confunde o temperamento com a personalidade, que eu já expliquei aqui. Ao longo do nosso amadurecimento, da nossa formação familiar, da nossa formação religiosa, da nossa formação em comunidade, a gente A Keila está falando que ela é adquire. pneumática barra melancólica. Não, assim, é preciso fazer uma análise mais profunda, claro, para saber qual é o temperamento dela, mas não, nós não temos dois temperamentos. Por quê? Nós nascemos com um temperamento e precisamos aprender sobre esse temperamento. Mas, como a nossa personalidade é mutável, o nosso temperamento não muda. É aquilo que eu falei, eu nasço com ele, vou morrer com ele. A nossa personalidade, sim, ela amadurece. E ao Endurece. amadurecer, eu desenvolvo habilidades e características de outros temperamentos. Então, eu posso falar para você, existe um colérico calmo? Existe um colérico que exerce a paciência. Não é nato Uhum, dele fazer isso, ele aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu uhum, com alguém. Existe um sanguíneo não procrastinador? Existe uhum. um sanguíneo não procrastinador que começa suas tarefas, entende o propósito e termina, não abandona quando passa a ser Existe chato, quando não é isso. mais legal. Existe sim um melancólico que se expressa, sim, os melancólicos são extremamente sensíveis, dados à arte, são artistas, poetas maravilhosos. Sim, basta eles acharem a motivação para isso. E essa motivação que não vem de dentro deles, eles vão adquirir com entendimento e treino para focar no objetivo que se quer, que é evoluir, que é crescer, que é amadurecer. Existe um fleumático que não seja comodista, que não seja indeciso, que se posicione, que faça as coisas porque tem que fazer e não porque está com vontade. Existe. Eu brincando, minha mãe tá aí, minha mãe é uma, tá? Uma fleumática bastante Davi tá amadurecida que falando aqui faz o nos que comentários precisa que ele ser é feito até muito, o que não muito precisa. calmo. Então, assim, existe. Então, isso já desbanca essa teoria que muitos falam, que na internet está cheio, de que nós temos dois temperamentos. Eu sou fleumática melancólica. Não, eu sou colérica sanguínea, porque eu sou mais extrovertida do que eu deveria ser. Eu sou uma colérica muito mais extrovertida. Por quê? Porque eu fui criada num ambiente de extroversão. Eu fui incentivada desde criança a me expor, a expandir, a me relacionar com pessoas de diversas formas e diferentes pessoas, uma casa onde muitas pessoas frequentavam, então aquele ambiente para mim foi conhecido desde criança. Como eu não vou desenvolver isso? Eu vou É. desenvolver, né? Então, a minha mãe fleumática, por exemplo, ela é uma fleumática que aprendeu desde muito cedo que tem que fazer o que precisa ser feito. Você não precisa de vontade para. Porque o fleumático ele tende a ficar na zona de conforto, naquilo que é confortável para ele, naquilo que não demanda energia, porque como é um temperamento com menor energia, ele tende a poupar. Então, eu vou gastar energia naquilo que é importante demais para mim, naquilo que eu enxergo a motivação. Só que o mundo real não é isso. Não. O mundo real eu preciso fazer o que tem que ser feito, eu preciso desenvolver o que precisa ser desenvolvido, eu preciso amadurecer, eu preciso evoluir emocionalmente, eu não posso ficar temperamental na minha faixa de idade mental, pessoas com 40, 50, 60 anos, idade mental lá de 7 a 15 anos, puro temperamento.
Tina, e aí isso a gente entra, mas não entraremos hoje, deixaremos para Sim. nossa próxima live, que já tem até data, nós só não divulgaremos hoje ainda, mas fiquem ligadas Ah, nos legal. próximos capítulos, que nós já temos outra live, né, Tina? Sim. E então essa questão tem tudo a ver das 12 camadas da personalidade, então. Aí é um assunto que realmente demanda, assim, Vamos N lives. para. O amadurecimento da personalidade, né? A gente coloca aí o estudo das 12 camadas da personalidade, porque realmente são camadas em que a gente vai buscar a motivação das suas reações, né? O amadurecimento da personalidade, o temperamento é assim, a pontinha do iceberg do Do autoconhecimento. Eu vou iceberg. descobrir meu temperamento, descobrir naquilo em que eu tenho habilidade, naquilo que eu não tenho habilidade, vou tentar desenvolver o que eu não tenho habilidade e de que forma eu posso fazer isso, né? E aí, é claro, tem uma consultoria para isso, Sim, existe um plano de ação para cada um de nós, enfim, né? É possível desenvolver, sim, existem estratégias específicas para a área da família, para filhos, para relacionamento conjugal, para relacionamento no trabalho, sim. formas a serem pensadas e desenvolvidas. Essa é uma Falaremos questão. então. O amadurecimento da personalidade já é uma outra situação um pouquinho mais além, um pouquinho mais profunda. Por quê? Porque eu vou descobrir o meu nível de maturidade hoje. Eu, Martina, com 40 anos, estou instalada em que camada? Quarta, quinta, sexta, sétima camada, oitava camada? Sendo a 12ª camada, a camada de Jesus, da perfeição. Jesus não tinha um Longe temperamento estamos, definido. Ele hein? era Só perfeito, ele tinha só te todas as digo que estamos habilidades de longe todos da os 12ª temperamentos. camada. Então, Tá, assim, eu então, vou entrar ah, numa outra questão das camadas de amadurecimento, só complementando aqui, encerrando, sabendo qual camada da personalidade eu estou instalado e o que é isso, numa linguagem tranquila. Qual é o meu nível de maturidade? Quão imaturo eu estou para a minha idade? E quão maduro eu sou para a minha idade? E focar no desenvolvimento das virtudes da próxima camada, de uma camada superior à minha, para não ficar na afetação e nas deficiências da minha própria camada. entendi. Essa questão das camadas, a gente precisa de um outro É, momento, porque é realmente outra. é incrível É, esse assunto. é. Ele é impressionante mesmo. Quando a gente começa a analisar, a gente fica impactado, né, Sim. com tudo que a gente descobre. E a gente Nós vamos enxerga, falar né? agora. Pode É, falar. nós vamos agora, você vai falar as características, os pontos fortes e como diz você, apesar de eu não gostar dessa expressão, mas De cada as deficiências temperamento. de cada temperamento. Mas ó, vamos deixar claro aqui para as meninas o seguinte: não conseguimos de uma forma tão superficial assim saber, olha, porque eu tenho algumas características, então eu sou esse temperamento, porque eu tenho, Não, não é, Tina, é isso, né? A gente não não. pode pegar algumas características, porque isso vai muito além, né? É Vai isso, né, muito além. Tina? Porque para eu fazer uma análise do seu temperamento, por exemplo, eu preciso saber suas inclinações dos 7 aos 15 anos, eu preciso entender como você reagia naquela época. Para aqueles que não se lembram, aí eu vou buscar suas motivações. Por quê? Porque, como analista de temperamentos, eu preciso separar as áreas, eu preciso entender o que é o seu temperamento, o que é a sua personalidade, mas, acima de tudo, se isso advém de traumas, bloqueios, dificuldades que você passou, marcações, né, abusos. E aí sim, quando eu consigo separar tudo isso e distinguir e enxergar sua verdadeira inclinação e motivação, porque muitas vezes nesses processos mais difíceis, a gente era de um jeito, e aí a gente passa a agir de outro. Por quê? Porque eu fiquei marcada, porque eu tenho um trauma muito evidente, eu tenho um bloqueio muito evidente naquela situação. Me tornei, não era reativa naturalmente, mas me tornei reativa por tanto sofrimento, por tanta tristeza, por tanta dor, por um relacionamento abusivo,
por uma família Sim. disfuncional. Então, eu preciso separar tudo isso para entender qual a verdadeira motivação e o seu temperamento, né? Tá. Dado isso, essa análise ela é mais profunda. Existem esses testes que a gente até pode usar ali como um micro referencial. Por quê? Porque quando eu respondo um teste desse que está na internet, ou respondo algum outro questionário ali que vai me dar uma exatidão ali, eu respondo muitas vezes sem todo esse conhecimento, sem uma análise profunda, com a motivação que eu tenho hoje, que pode E ser outra, né, Tina? completamente baseado nos traumas, nos bloqueios, nas tristezas, nas dificuldades. E é naquele momento ali, né? Você vai Você está responder com as respondendo de forma atual. reações dali, daquele momento, não do que você foi. Então a gente nunca. Isso, Essa é sempre muito superficial. Mas sim. então tá. Mas para elas terem uma ideia aí do que, de quais são os pontos fortes. Porque não existe o melhor Não. temperamento, né, Tina? O sanguíneo não é o mais legal, Tina? Eu sempre falo que o sanguíneo é o mais legal de todos. Não, o sanguíneo é o mais legal, gente, não tem. A alegria do Eu sanguíneo falo, não é, tem como no desenvolver, curso é de eu falo para as vocês. meninas. Eu falo para as meninas no curso, falo, não adianta vocês brigarem comigo, porque o sanguíneo é o mais legal, não Mais adianta, legal. né? E o colérico Mas mais não é, chato, né? o mais bravo, né? Então, Mais bravo. todos eles, a gente não tem o melhor e nem o pior. A gente tem Não, todos os 4 temperamentos com pontos fortes e com deficiências. É isso, Tina? isso. Nós temos. Então, eu vou falar o E temperamento eu, e você vai falar o ponto forte e depois a deficiência. certo, pode Certo? falar. Com Então, qual vamos você lá. quer Meninas, começar? atenção, atenção. Agora, ó, é agora, é a cereja do bolo. Então, vamos lá, Tina. Vamos começar com o sanguíneo. Conta aí os Ai, pontos sanguíneo é fortes uma e graça, né? os O pontos sanguíneo fortes. os pontos fortes do sanguíneo, ele é muito sociável, muito parceiro, muito amigo, muito alegre, ele é a diversão, a leveza que falta no mundo muitas vezes. Ele traz aquela alegria, ele é a alegria do mundo. Eu digo que ele é aquilo que dá cor, né? Aquilo que vem colorir assim o universo em que ele está, o ambiente. Então ele é muito amigo, ele desenvolve muitas relações, ele busca envolver as pessoas, ele se importa, ele está sempre presente, né? Ele é expansivo, ele é extrovertido. E agora você vai falar que eu tenho defeito. Que Hã? Conta aí. defeito? A gente Que tem defeito? defeito, não tem, não. Qual defeito Que deficiência você que você vai tem? conseguir encontrar na gente agora? Qual deficiência? Qual deficiência, né? Se é alegre, falante, animada, sempre para cima, Acha que uma otimista. pessoa dessa tem defeito? Não, né? Imagina. Mas tem defeitos, sim. Muito. Pelo fato da motivação ser a diversão, o sanguíneo ele tende a procrastinar muito. Então é aquela pessoa que começa uma tarefa, mas aí começou a ficar chato, ele dispersa. Como ele quer estar em tudo, com todos, com todo mundo, envolvendo tudo e a todos e o ambiente, e participar de tudo, ele pode tender, né? Aí a gente está falando assim, claro, do sanguíneo não amadurecido, ele pode tender a começar e não terminar, ele pode tender a procrastinar, deixar para depois, ele tende a dispersar muito fácil, não conseguir ter foco para realizar o que precisa ser realizado na sua própria vida. Então, assim, nos relacionamentos, isso se torna muito difícil, porque muitas vezes ele também se torna reativo, né? É. Então, passou a ser chato, reajo. Passou a ser chato, reajo falando, né? Para quem convive, não é fácil, né? Se ele não desenvolve essa habilidade, vence toda essa parte, se torna bastante difícil. Então, É verdade. é um temperamento quente, de reação rápida também. É isso mesmo. Então, Exatamente. Sou eu essa. você vê? Você vê? Todo Esquece, mundo tem ali, ó, seu esquece, calcanhar de deixa para Aquiles. depois, não faz. Vai, É. né? Tá.
Meninas, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí que a gente vai lendo aí, tá? Ele quer abraçar o mundo e às vezes ele Coléricos não de termina plantão. o primeiro, que é o primeiro braço que ele deu, né? Não, não termina, não termina, porque a gente pensa que a gente vai dar conta de tudo, e como a gente tem uma coisa também que é muito do sanguíneo, a gente pensa muito no outro, né? A Sim. gente sempre quer ajudar É muito o outro. amigável, Então, né? se eu olho entre uma tarefa que eu preciso executar e alguém que eu preciso ajudar ali naquele momento, aí eu deixo a minha facilmente para ajudar o outro. E Não o tem foco problema em do sanguíneo prioridades muitas também, vezes, né? e o sanguíneo tem uma necessidade de ser Validado. aceito muito Uhum. grande, né? A gente precisa ser aceito. Então, muitas vezes a gente se deixa em segundo plano, porque a gente precisa fazer para o outro para agradar, Sim, né? Eu preciso agradar o outro, senão não vou ser aceito, então eu fico nessa. Então, isso é uma coisa, é muito sério. Eu sempre, nos cursos, né, da experiência solar, eu sempre falo que uma das sim. coisas que o sanguíneo mais precisa tomar cuidado é para não se deixar levar, sabe? A gente precisa ter a nossa identidade de filha amada de Deus, né? Uhum. E eu preciso agir de uma forma que agrade a Deus, Sim, só isso. Não, né? Não posso ficar pensando para em agradar o outro, porque senão eu acabo tendo problemas sim, sérios, inclusive, né? com certeza. E agora vamos nos Qual é o coléricos, porque tem próximo? vários coléricos que eu estou vendo aqui, já todo mundo reagindo, esses coléricos ficam reagindo aí nos comentários. Medo. Olha lá, colérico, ponto forte do colérico, Tina, conta aí. Olha, meu colérico é resolutivo, focado em resultados, objetivo extremo, não gosta de rodeio, é reto, direto, né? Extremamente franco, honesto, no sentido de ser muito direto até, né? Direto até demais, digamos assim, mas é de uma franqueza. O papo com ele é reto, né? Não tem Né? rodeio. Ele não vai te enrolar, ele não vai te enganar, ele não vai falar aquilo que não é. Ele vai compartilhar a ideia dele, o que ele verdadeiramente pensa, o que ele falar e o que ele expressar é o que é. Então, assim, você jamais vai se sentir enganada com o colérico, porque ele não teme o julgamento alheio, ele não teme o julgamento das pessoas, ele não teme a reação. Então, ele é muito produtivo. Eu vejo o colérico muito forte, né? Ele é determinado, ele gosta de desafios. Se desafiar um colérico, falar que não dá, ele vai fazer, dá. A Não Paola, importa, ele vai o que pensar seria de até mim? ele conseguir resolver. E Paola, tô com você, ó. Paola, tô com você aí, tá? Ó, Paola falando, o que o seria que de mim seria do sanguínea sanguíneo sem meu seu marido marido colérico? colérico, né? Eu tô aqui, juntinho. O que seria de mim sanguínea sem meu marido colérico? Sim, ele é extrovertido também, diferente do sanguíneo, é um pouco menos extrovertido que o sanguíneo, mas ele expande, ele coloca suas ideias, né? O colérico, ele é uma força que move o mundo, né? Então, ele é aquele que vai fazer e vai atingir o resultado, né? Doa E para quem nós, doer, não importa a dificuldade, ele não teme, ele é um temperamento completamente destemido, não tem medo, né? Ele se joga, ele vai, tá difícil, mas vai, ele enfrenta a dificuldade. sanguíneas, a gente às vezes, né, eu falo, porque como eu me preocupo muito do meu jeito de falar para as pessoas, para não magoar, para não Sim, chatear, né? Eu vejo que os coléricos não se preocupam, né? Mas ah, assim, para nós sanguínea, a parte de ir fazer e mostrar que tem que fazer o que tem que ser feito, ajuda muito, sabe? Eu sim, vejo por mim, porque às vezes eu começo, daí o Thiago olha, fala, né, tá errado isso aí, vamos continuar. Então, assim, é importante. Então, é um complemento mesmo, é um sabe? complemento. Se Não vamos fosse, penso voar, que porque dois sanguíneos o passa a vida colérico é o sorrindo, temperamento que mais sorrindo, né? tem foco em resultado. Então, ele não desvia o foco dele por nada. Por quê? Por conta da motivação. Ele não vai desviar o foco. Ele, digamos assim, ele vai roer o osso até o fim. Ele vai, independente.
Agora, em contrapartida, isso traz também, primeiro que isso já parece para uma outra pessoa que olha de fora um certo egoísmo, que ele quer fazer tudo sozinho, que ele é controlador, não que ele não seja, tá? Ele é controlador sim, porque ele quer assim acompanhar aquilo até gerar o resultado que ele espera, porque o resultado que o outro espera não serve para ele, né? É o resultado que ele espera é o que serve para ele. Então, muitas vezes ele é direto, ele é impaciente, ele é grosso no falar por conta dessa forma dele querer colocar e resolver. Ele não pensa na forma de falar, como ele não está focado muitas vezes no envolver pessoas. O colérico tem característica seca, então ele não envolve ninguém. Tanto que ele não se preocupa com a opinião do outro a respeito dele, ele não se preocupa com o que vão pensar dele, ele se preocupa se ele vai atingir o resultado que ele se propôs a atingir. Então, aí acaba criando, né, gerando esse rótulo, essa fama de impaciente, intolerante, inflexível, muito controlador, mandão, né? E é algo que precisa também ser trabalhado e canalizado e amadurecido para entender que, apesar de todas essas características boas, ele precisa desenvolver um formato, uma forma melhor de fazer tudo isso e de se relacionar. É o que eu sempre falo. Não é o que você vai falar, é a É como. forma, é como. Porque as pessoas, elas não lembram, elas lembram muito pouco do que você falou. As palavras não ficam gravadas nas pessoas. As Sim, pessoas, elas se lembram do que você fez, de como você as fez sentirem. sim, Então, por exemplo, se você falou alguma coisa que foram palavras, né? Mas que eu me senti muito mal, assim. sim, Então, eu vou me lembrar de como você me fez sentir. Eu não vou me sim, lembrar das suas palavras. Então, é o que eu sempre falo. A gente precisa cuidar do jeito que a gente fala. Eu posso sim, falar diversas formas. Eu te amo, né? E nem sempre ela vai ser recebida e percebida como ele tá falando que me ama, né? uhum, Porque às vezes falar, mas de repente não tratar. E aí, para ele tá falando de um jeito que tá certo, mas quem tá sim. recebendo não E tá outro, entendendo, então fica você está uma. recebendo de um jeito enviesado, É. né? Então, quer dizer, ele E no fim falou, acaba não atingindo o objetivo do ele relacionamento. falou, mas eu não recebi. Então, é Sim, como se ele não tivesse falado. sim. Então, é Então, complicado. o colérico ele esbarra muito na questão da comunicação. A É. dificuldade dele é paciência e comunicação. Então, ele esbarra nessa questão, sabe? Precisa de Ó, muito comunicação, trabalho árduo aí para desenvolver. comunica, comunicação é um dos assuntos que nós vamos ter no nosso café. Nós não vamos poder esquecer de falar para elas agora no Dá final. um outro Vai lá, spoiler vamos lá. aqui. Outro spoiler. E o Sim. melancólico? Fala aí algumas características, alguns pontos fortes e algumas deficiências do Ai, melancólico. melancólico é o melhor amigo, né, gente? É leal, fiel, extremamente profundo nas suas relações. Ele se importa, ele sente, ele é sensível, ele é preocupado, ele vai desenvolver tudo, tudo na Ai, vida dele, ele vai desenvolver com perfeição, ele vai buscar a perfeição, inclusive dentro do relacionamento. No entanto, esse processo todo do melancólico acontece dentro dele. Mas ele é assim, é o amigo leal, é aquele que você vai procurar, ele vai te ajudar a resolver. E quando ele trouxer uma solução no formato dele, respeitando o tempo dele, o processo dele, ninguém vai fazer melhor que ele. Ninguém vai desenvolver um projeto melhor que o melancólico. Por quê? Porque ele é detalhista. O melancólico, ele é atento aos detalhes, ele dá valor aos detalhes, ele se importa com aquilo que muitas vezes, no afã do colérico, do sanguíneo, ou na falta de atenção do fleumático, vai passar batido. Você não vai nem perceber, mas o melancólico, ele percebeu. Ele é muito observador,
extremamente observador, né? A gente acha que ele está ali, que não está prestando atenção em nada, sim, ele está prestando atenção em tudo. Então, ele é aquela pessoa, assim, extremamente profunda, de E no- profundidade, de reações lentas, longas, duradouras também, fiéis, extremamente leais. e não tem nada a ver com melancolia, né, Tina? Não Não, tem eles nada a ver. Tem gente que até fala, têm ai, mas uma certa na tendência, hora assim, de ao chorar, né? pessimismo, Porque sabe? eu, por Mas, exemplo, o meu filho é melancólico, o Pedro não sim. chora. Ah, é. Dificilmente você vê o Pedro chorando. Sim. Então, Porque assim, não é agora externo. eu Não quer conheço dizer que uma ele não tenha melancólica, sentido. ó, Ele eu sentiu. conheço uma melancólica, eu não vou Ah, falar quem é, porque ela tá na live, mas sim. eu amo muito essa melancólica, sabe? Né, Eriquita? É, A Eriquita já é mais sentimental, né? sim. Então, eu acho que isso também aí já tem a ver com a personalidade, né, Tina? Isso. De como, do que ela já se desenvolveu ali, Isso. né? Com a forma de expressão que ela aprendeu também. Porque, naturalmente, o melancólico, ele não vai chorar. Ele vai absorver aquele processo, por exemplo, o processo de um luto para o melancólico. Ele é hiper extenso, ele é muito longo e ele é muito sentido. No entanto, ele não é expressado. Ele não é expressado. Então, o processo de luto de um melancólico, ele é extremamente dolorido, muito mais que muitas vezes que para outras pessoas, né? Não que as pessoas não vão sentir, mas algo muito profundo internamente nele e muito longo. E aí, nesse caminho, né, ele vai sentindo, sofrendo, processando, internalizando, internalizando. No entanto, muitas vezes você não vai enxergar que isso está acontecendo dentro dele. E aí você vai falar, mas ele não está sentindo porque ele não chora. Não, ele está sentindo, e muito. Ele E só sofre não tem essa sozinho, né? forma de se expressar. Mas sim, ele está Entendi. sentindo. No entanto, justamente por esses processos longos, é uma pessoa difícil de perdoar. Por quê? Você fez alguma coisa para ele, ele tem memória. Diferente do fleumático, diferente do sanguíneo, ele faz memória, ele tem impressões longas, isso é marcado dentro dele. Então, se torna mais difícil de perdoar, tende um pouco ao pessimismo. Por quê? Porque a busca dele por perfeição é tanta que ele, às vezes, algo para ele mesmo, ele acha que vai ser inatingível, que ele não vai conseguir atingir. Isso gera insegurança para ele. Então, o melancólico muitas vezes tem essa insegurança, né, nata dele, essa sensação de não se sentir suficiente, porque é uma perfeição, e ele se perde ali naquela perfeição. E aí ele se acha insuficiente, se sente inseguro ao se posicionar para o mundo, e isso se torna um pouco difícil para ele, né? Entendi. Então, são essas questões que precisam ser trabalhadas, são os pontos aí que necessitam, sabe, De atenção. de atenção. E o fleumático, Tina? Fleumático é visto como o mais bonzinho, o mais Mais light, pacífico. É isso aí mesmo? é isso aí mesmo. Ele é muito pacificador, evita conflito ao extremo, ele não quer se envolver em conflito, ele vai tentar sempre, né, se manter de uma forma neutra. Mas ele é a paz né, que tem no mundo, ele é a tranquilidade, ele é a calma, é uma pessoa calma, gentil, né, adaptável, né? Ele não vai ser o colérico que chega num ambiente e não gosta. Não, ele se adapta, ele vai estar ali com um grupinho, tudo bem, ele vai se adaptar, ele vai passar para outro, também vai se adaptar. Geralmente aquela pessoa que ela pode estar inserida em várias tribos, e porque ele é moldável, ele é adaptável, ele envolve, né?
Ele não faz memória nem de coisas boas, nem de coisas ruins, diferente do colérico e do melancólico que faz, né? Ele não faz memória. Então, assim, tudo bem, você deu uma bronca nele, você brigou com ele, dali a pouco ele vai esquecer, e ele vai esquecer mesmo, é de verdade. Aquilo não vai ficar marcado nele, ele tá fazendo uma ceninha ali. Não, ele esqueceu, passou. Só que da mesma maneira, a parte boa também, esquece um pouco, não fica marcado, né? A marcação dele é como a água, ela envolve ali, mas ela sempre toma a forma que você coloca. Se você colocar num copo, ela vai tomar a forma de copo. Se colocar num aquário quadrado, ela vai tomar a forma do quadrado, porque ela se adapta. Ela é moldável. Então, ele tem essas características aí. É muito pacificador mesmo, né? São os melhores pacificadores, são pessoas gentis, tranquilas, né? Trazem a calma, elas não criam um ambiente agitado, né? E porque eles não são agitados. Em contrapartida, né? Vamos falar aí um pouquinho da parte dark, Da aí, da parte deficiência. difícil. Eles tendem a passar por indiferentes, têm uma certa dificuldade de tomar decisões, uma certa dificuldade de realmente ali resolver aquilo, né? E tomar para si, eu preciso resolver, eu tenho que começar, terminar e resolver e fazer sem estar com vontade. Por quê? Porque ele é do lugar confortável, né? Ele é da lei do menor esforço, ele é de não sair daquele conforto, ele não gosta de decidir. Então você vai perguntar para ele, você quer fazer tal coisa ou tal coisa? Ele vai falar, tanto Tá. faz. Ele vai falar, ele não quer nem me responder, E tanto ele é indiferente faz comigo. mesmo, né? Eu estou perguntando, dando opção para ele, né, para que ele possa se expressar, possa escolher. Eu estou tentando agradar. E ele me responde, tanto faz. E tanto faz de verdade. Se Tanto você faz fizer uma mesmo, né? coisa, ele vai estar bem. Se você fizer a outra, ele também estará bem. E tudo certo para ele. Não tem problema algum. E com isso, ele tende muitas vezes, até no trabalho, ele tende a não ser visto, muitas vezes. Porque É. ele não se expressa, ele Não evita se faz expressar, diferença, ele né? evita o lugar ruim, ele evita o conflito, ele evita colocar as ideias dele. Porque, se o outro está colocando a ideia dele, por que que eu vou colocar? Tipo, que preguiça disso. Prefiro não me expressar, deixa o outro que gaste energia com isso. E isso muitas vezes rouba o lugar dele. A hora que ele tem que se posicionar para ele ser valorizado, onde a pessoa tem que enxergá-lo, precisa começar a entender quem ele é, quais os limites dele. Ele tem dificuldade de colocar limites. Então tem um Entendi. conjunto aí E de características. todos, né, Tina? Se a gente começar a falar sobre fortes e fracos de todos, é muito amplo, é Todos, muito vasto, né, o assunto. todos. Tina, eu acho que a gente falou um pouquinho, como você falou, isso é a ponta do iceberg, né? Sim, E é o nós começo, né? começamos a falar. Então nós vamos convidar elas agora para o nosso workshop de experiência do lar. A Tina já Muito fez legal. experiência do lar, né, Sim, Tina? que vai ser agora dia 15, né? Tô super animada. Nós falaremos, nós vamos, vai ser dia 15/6, um sábado, às 14h30. Falaremos sobre os assuntos do experiência, três temas da experiência do lar. Um deles são os temperamentos, que a Tina vai ministrar. Sim, A Ana Paula, que está aqui conosco, vai falar sobre mesa posta. Então, a Ana vai dar muitas dicas sobre mesa posta. sim. Eu Ai, vou que falar legal. sobre comunicação, vai ser muito bacana, porque Ó, quando a gente todos os coléricos estão entende os convidados, temperamentos, convocados para ouvir sobre comunicação, viu? é, quando a gente entende os temperamentos, a gente consegue se comunicar da forma assertiva,
né? Sim. E essa forma assertiva evita conflito, e se o conflito aparecer, porque é inevitável, Sim. a gente vai conseguir resolver com mais rapidez, sem sofrer tanto. Então, Sim. nós daremos essas dicas. Esse e outros assuntos a gente tem no Experiência do Lar, que eu vou falar mais depois, mas nós falaremos no nosso workshop de Experiência do Lar. Então, todas estão convidadas, viu, meninas? Quem quiser saber mais informações, pode me chamar aqui no Insta, no direct, pode falar com a Tina também, a Ana Paula, Giel, que está aqui com a gente, a Jo, todas estamos organizando esse workshop. Vai ser muito bacana, vocês vão amar, tenho certeza. Sim, com certeza. Tina, Estaremos lá dia 15, eu aguardo vocês também, vai ser muito, muito proveitoso, muito bom, né? Tina, e se elas Auxiliar aí no quiserem nosso processo de fazer uma... evolução. É, verdade. E se elas quiserem fazer essa análise de temperamentos, fala com você, conta aí pra gente um pouquinho como que é feito. Dá para fazer online? Você Sim, precisa fazer isso de é forma presencial? online, sim. Se elas quiserem, tiverem, né, se alguém aqui tiver interesse na consultoria, eu faço a consultoria para ajudar você a descobrir o seu temperamento, traço um plano de ação individualizado, né, para realmente vencer as dificuldades aí e, posteriormente, se a pessoa tiver interesse também no nível de maturidade, é uma sequência do temperamento, mas não necessariamente tem que fazer os dois para descobrir seu nível de maturidade, em que camada está instalada, né? Como vencer, como desenvolver a próxima. Pode me procurar, me chama no privado, me manda um direct e a gente conversa e marca. E são duas etapazinhas aí de autoconhecimento. Quem tiver no workshop vai ter um descontinho, não vai, Tina? Ah, vai, com certeza. Vai ter uma promoção Absoluta. especial no workshop. Então, Sim, meninas, sim. quem puder Aqui participar também, do quem tiver na workshop, live, eu vou fazer um precinho bem camarada. ah lá. Viu, meninas? Meninas, ó, nós queremos agradecer a presença de todas vocês. Infelizmente, não conseguia, eu ficava falando aqui. Eu, como uma ótima sanguínea que sou, ficava falando, ouvindo a Tina e lendo o comentário. Eu não sabia o que eu Sim. fazia primeiro. Ó, eu acho que perguntaram meu Insta aí. Meu Insta é Martina Mioto, com 2 T's, Pereira. Me manda um Depois, direct que eu eu vou respondo. deixar essa live salva. Eu vou tentar deixar essa live salva. Tina, vou te colocar depois, vou compartilhar com você. Sim. Soraya tá falando, Soraya é colérica, isso eu consegui ler, que ela falou ali em algum momento que ela era Eu colérica. conheço bastante. Minha amiga colérica. Meninas que falaram aqui, perdoem que a gente não conseguiu ler todos os comentários, é que realmente não dava. Muito obrigada pela presença de todos Sim. vocês, nós ficamos muito felizes com vocês aqui. E queremos falar mais sobre isso daqui a alguns dias. Nós faremos outra live e a Tina vai falar sobre outros assuntos. Não percam, hein? Combinado, então. Obrigada, Carla, Tina, pela quer falar mais alguma oportunidade. Muito coisa? Quer obrigada colocar por mais alguma tudo. coisa? Então, foi uma delícia. Que Amei bom. participar com Foi vocês. mesmo. Foi um bate-papo muito, muito gostoso. Muito. Obrigada a todas vocês. Deus abençoe todas vocês. Fiquem com Ele. Vocês tenham um fim de noite aí, ó, abençoado. Amém. Tina, obrigada, tá? Deus abençoe Obrigada você. para você também, amiga. Deus abençoe. Vamos Tamo junto. falando. Sim. Beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Beijo.